Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Evangelho de Sábado do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chuto. Como habitualmente fazemos, vamos iniciar com a oração ensinada pelo Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos lá, gente? Vamos no capítulo 12 novamente, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, naquela tarde do mês de agosto, uma tarde cheia de muita luz e calor, o mestre chamou Pedro, Tiago e João e levou-os com ele para o alto de um monte conhecido como Monte Tabor. Tabor era um monte muito alto, de cerca de 1000 metros de altura. E à noite ainda demoraria algumas horas para descer. E porque os meses de agosto tinham os dias muito longos naquela época, naquele lugar. E o calor asfixiava e queimava a rala vegetação do lugar. A jornada é longa na conquista do monte, mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, muito embora a paisagem fosse deslumbrante daquela altura. Quando atingiram o alto, o mestre se pôs em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, trataram logo de adormecer na sombra de alguns arbustos. E um grande silêncio envolveu tudo e todos. O mormaço asfixiava. A noite desceu e o mestre continuava orando. A madrugada avançou e o rabi estava ainda em oração e os companheiros dormiam. De repente, vozes repercutem no lugar e quebrando a monotonia. E os discípulos despertaram assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do mestre, com as vestes incendiadas em luz, conversando, dialogando com os espíritos de Moisés e Elias. Depois de um tempo, quando a visão se diluiu, Simão se acercou do rabi e exclamou: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fitou o discípulo compadecido. E então uma nuvem surgiu misteriosa e uma voz então exclamou: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor, E a grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Quando desceram do monte, a multidão e os companheiros aguardavam ansiosamente a chegada de Jesus. E o mestre deparou com os discípulos se revezando na tentativa de atender um rapazinho, quase um menino, utilizando frases como: afasta-te, Satanás, filho das trevas, semente de Beelzebu, abandona a tua vítima. Curiosos se acercam dos gritadores, enquanto o rapaz mais se debatia no solo. Nada conseguindo, os discípulos se perguntam onde andará o mestre que não vem socorrê-los, ignorando-lhes a aflição. Entreolha-se, estremece, enquanto obsidiado, espuma e se debate no chão. Falam todos de uma vez, gritam inutilmente. Vendo o mestre e os companheiros que estavam parados a alguma distância assistindo àquela cena,
eles correram aflitos e saudaram Jesus. Que é? Mestre, onde estavas? E Jesus interroga: que é que discutis com eles? Aí o pai da criança, do rapazinho, conversa com Jesus, dá a resposta e diz: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não conseguiram. Se podes, mestre, salva o meu filho. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu creio, Senhor. E o rabi se comoveu com aquela imagem daquela criança, daquele rapazinho se debatendo no sol. Sem qualquer mágoa, ele fitou os companheiros medrosos e os repreendeu com veemência e compaixão: até quando vos sofrerei e estarei convosco? A indagação fica no ar sem resposta. Nenhum dos discípulos teve coragem de responder. Aí Jesus se vira para o rapazinho no chão e fala: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E Jesus falou com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate, tudo simples. Simplesmente o espírito se foi e o jovem ficou no chão, largado no chão, como morto, banhado em suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, e tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto amoroso. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado, do espírito desencarnado. As raízes do ódio se perdiam nas sombras do passado, nas vidas passadas, quando se enredaram em odienta cena de sangue, plantio e colheita. A entidade espiritual se imantara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos em que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio, tentando vingar-se. As esperanças da família se apagavam diante de muitas tentativas de cura, de muito gastar para tentar cuidar daquela criança, impossível até aquele momento. Seu pai ouvira falar do rabi de Jesus e o trouxera na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado. Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras em seu olhar. Beijou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos em busca do lar. À noite, Simão não se aguentou, ele foi falar com Jesus. E ele indagou: por que não puderam eles, os nossos companheiros, expulsar o espírito imundo? O Senhor esclareceu: antes de tudo é necessário que compreendamos que os espíritos imundos viveram antes como encarnados. Quando morrem, quer dizer, quando desencarnam, continuam se conduzindo da mesma maneira. A morte não os transformou, prosseguindo ligados mentalmente às lembranças das ações do passado, demorando-se, sofrendo, ligados aos que amaram e aos que os fizeram sofrer. Jesus faz uma pausa e prossegue: por essa razão a Boa Nova é um hino de amor e perdão, amor indistinto e perdão indiscriminado. Se amardes em vez de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo, e muito mais, se o quiseres. Essa passagem se encontra num dos livros do Espírito Amélia Rodrigues.
E ela é bem interessante porque muitas vezes, né, a pessoa chega para nós quando ela está com um obsessor e a primeira pergunta para o médium espírita é: você pode mandar ele embora? Você pode expulsá-lo? Tira isso de perto de mim, eu não quero isso. E a gente sabe que é muito mais complexo do que simplesmente você ordenar que se vá alguém, porque existem elos do passado. Então o espírito ele tem motivos para ser indulgente com seus inimigos, porque ele sabe primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, resultando de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige, aquele que tem o homem mau vai reconhecer um dia os seus erros e se tornará bom. E o espírita sabe também que a morte não vai livrar da presença do inimigo. Então, você morre o corpo físico, mas a alma, o espírito, vai estar do lado de lá, em outra dimensão, e vai ter acesso a nós. Se hoje no corpo físico nós conseguimos, ele mora numa casa, a gente mora na outra e tem uma relativa distância, quando desencarna, ele simplesmente pode ficar ao nosso lado quanto ele quiser, principalmente se nós estivermos devendo algo a ele, se nós estivermos enredados em alguma coisa do passado. Então, amai os vossos inimigos, que Jesus fala tantas e tantas vezes, tem a ver com isso, porque não tem coração perverso que, malgrado o seu, não se mostre sensível a um bom proceder. Mediante o bom procedimento do encarnado, o desencarnado começa a pensar se ele está certo naquilo ali, se a pessoa não é outra hoje. Então, quando com o mau proceder você irrita o teu inimigo que está do lado de lá, se você proceder bem, você com certeza pode até conquistá-lo. Eu comecei no Espiritismo a me dedicar seriamente ao Espiritismo no ano de 1987. E a Casa Espírita da cidade onde até hoje eu moro, era uma casa espírita com poucos frequentadores, a mesa mediúnica estava praticamente desativada. E quando eu cheguei, a minha mediunidade estava aquilo que a gente fala assim, estourando, não tinha mais para onde segurar. Então eu apreciei, primeira vez que eu sentei na mesa, eu já senti que o negócio, segunda vez eu já estava recebendo como se recebesse há muito tempo. Então eu já estava preparada para aquilo ali. E depois, com o tempo, eu fui estudando. E havia poucas pessoas que conduzissem aquilo ali. E eu me lembro de um caso que eu comecei a me sentir muito mal mesmo. E eu não consegui, não precisava de alguém que conversasse com aquele espírito. Então havia uma senhora na cidade que ela era espírita e eu fui conversar com ela e pedi, eu falei: olha, será que a senhora pode me ajudar? Porque eu não estou me sentindo bem, eu estou com assim. Contei, vocês sabem bem como é que é o negócio, né? Aí expliquei para ela e veio uma entidade que estava junto comigo, realmente, ela recebeu. E essa entidade disse que não ia se afastar de mim, porque eu tinha feito algumas coisas que não devia ter feito em encarnações passadas. Então, ficou aquela situação, eu não vou embora. Como é que você obriga uma pessoa a ir embora? Se você está devendo, ele vai continuar te cobrando. Então, você pode, com o tempo, adquirir maneiras de se defender daquilo. Mas eu não sabia como eu me defendia daquele espírito. E ele ficou comigo um bom tempo. Então era aquele tipo assim, eu deitava na cama, era eu e o marido e mais ele ficava lá deitado, eu sentia a presença dele, falava: mas não é possível, será que ele não vai embora? E daí eu comecei a estudar, né? Estudar, frequentar o centro direitinho, estudar, procurar livros para me informar, porque não é só sentar na mesa. Você tem que saber o que está acontecendo com você, você tem que saber os fundamentos daquilo ali, você tem que conhecer os livros de Kardec. E eu comecei a me dedicar. Passou um tempo, né? Eu voltei nessa senhora
E ela me falou que ele tinha um recado para mim. E ele tinha um recado mesmo. Ele disse o seguinte: olha, eu estou há 6 meses com ela. Foram os melhores 6 meses da minha vida, porque eu aprendi um monte de coisa. Eu entendi que ela estava errada, mas eu estava errado também. Ela errou no passado, mas eu errei também. E continuava errando, perseguindo. Então hoje eu estou indo embora. Eu estou indo embora porque eu sei que eu tenho que ir para um lugar que não é aqui na terra do lado dela, para eu aprender muito mais do lado de lá. E se um dia Deus permitir, eu vou voltar para trabalhar ao lado dela. Esse espírito nunca mais se manifestou dizendo se ele trabalha comigo ou não, porque eles são muito discretos, né? Eles não batem tambor, não fazem algazarra. Esses espíritos que querem trabalhar com seriedade, eles vêm, trabalham discretamente e vão embora. Então, nunca mais eu senti aquela presença que me importunava. Então, dá para entender, né, que nós temos que compreender. Não basta, como no caso daquele menino que eles tocavam, insultavam. Não basta. Você tem que ter uma coisa dentro de você que se chama compaixão. Isso daí ninguém inventa. Ou você sente ou você não sente. Quando você sente? Quando você conhece sobre o assunto. Quando você sabe que ele está em erro naquele momento, mas que um dia ele vai ser alguém que vai se recuperar. E você tem piedade do tempo que ele está perdendo fazendo aquilo ali. E você não quer expulsá-lo. Você quer que ele se vá, mas que ele se vá bem. Então você às vezes compensa ficar 6 meses com ele do meu lado para que ele aprendesse alguma coisa. E eu aprendi também e fiz a minha parte, né? Que é até uma caridade. Então, nós podemos ter inimigos entre os encarnados e inimigos entre os desencarnados. Os inimigos desencarnados, aqueles do mundo invisível, manifestam a sua maldade através de uma coisa que nós conhecemos, os espíritas conhecem como obsessão. O que é a obsessão? É uma influência pertinaz, contínua, de um espírito sobre, no caso, né, em relação encarnado e desencarnado, de um desencarnado sobre um encarnado. Pode ser vice-versa também, porque tem muito encarnado obsediando o desencarnado. Às vezes morre alguém que você não gosta e toda vez que você pensa todo dia com raiva, com ódio naquele que desencarnou. Então a obsessão está saindo de você para o que está desencarnado. Então a obsessão, existem diversas maneiras de ela se manifestar. Existe aquela do encarnado para o próprio encarnado. Você pode ser um obsessor de alguém que está encarnado. De vez em quando eu brigo com meu marido lá em casa, quando ele enche muito saco, né? Quando ele faz muito auê, eu falo bem assim para ele de brincadeira: tô achando que você é um obsessor encarnado. Ele fica bravo, mas não é assim. A gente fala, né? Você é um obsessor encarnado, de tanto que tá apurrinhando, né? Então, vocês percebem? Então, isso aí se manifesta através de obsessões. Nos tempos antigos, o que costumavam fazer? Havia sacrifícios de vítimas, né? Sacrifícios sangrentos para aplacar os deuses infernais. O que eram esses deuses infernais? Nada mais que os maus espíritos, quer dizer, espíritos não evoluídos. E depois dos deuses infernais apareceram os demônios, né? Que também são espíritos que não são evoluídos e que um dia vão evoluir. Gente, todo mundo vai ter que progredir, quer queira, quer não. O Espiritismo demonstra que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, quer dizer, que ainda são ligados à matéria, que ainda não sacaram que existe uma vida verdadeira do lado de lá, muito melhor que a vida do lado de cá.
que ele vai ter muito acesso a muito mais coisa interessante do que essa vida em que nós estamos presos ao nosso corpo físico. Então nada consegue aplacar o ódio existente a não ser a caridade. E o que é a caridade? Segundo Jesus, é benevolência, é paciência, é tolerância, é uma espécie de amor. Quem trabalha em casa espírita, se ele não ama os espíritos que vêm numa mesa em sofrimento, qualquer que seja o motivo, por maldade ou não, se ele não tem aquele sentimento de amor e de caridade, ele nunca vai ser um bom médium. Sem falar que é esse sentimento que te protege das agressões dos espíritos pouco evoluídos. Então, às vezes, a pessoa pergunta, mas você consegue gostar deles? Gente, sem brincadeira, eu consigo, eu sinto isso, eu tenho pena, sabe? É um tipo de uma compaixão que eu sinto, então aquilo para mim não é pesado. Às vezes eles ameaçam, falam, a pessoa fala, você não está com medo? Sim, a gente tem receio, mas nem por isso você deixa de ter compaixão. Então você aprende isso dentro do Espiritismo. Amor não é só para aqueles que a gente gosta. Você tem que aprender a distribuir o amor entre aquelas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que estiverem ao seu lado. E amor não é beijinho, abracinho, não. Sabe? Amor é sentimento. É uma energia que você passa para o outro. Não tem jeito de ser diferente disso daí. Assim sendo, gente, esse mandamento, amai os vossos inimigos, não está circunscrito só ao âmbito acanhado da terra e dessa vida. Ele tem a ver também com a humanidade toda e com a fraternidade universal, com aquilo que está desencarnado e aquilo que está encarnado. É tudo uma ligação só. Não existe você perdoar ao seu inimigo se você não tiver consciência de que nós temos inimigos aqui na Terra encarnados e inimigos do lado de lá desencarnados. Certa vez eu tive um problema muito sério e eu fui a um médico espírita e ele me fez uma pergunta, sabe? Ele falou assim para mim, escuta, você continua mesmo não estando legal, estando com esse problema emocional tão grande, como é que você está em relação aos seus obsessores de vida passada? Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, em relação aos obsessores de vida passada, eu acho que eu estou legal, porque eu continuo entendendo, né, que eu devo a muita gente do que eu fiz em encarnações anteriores, mas nem por isso eu vou permitir que eles atrapalhem a minha atual encarnação. Então eu continuo estudando. Então eu me lembro, né, que eu pegava os livros espíritas, principalmente Paulo e Estevão, e lia aquilo ali nos momentos que eu estava muito triste, ou que eu me sentia muito mal, e eu lia e aquilo ali parecia que me acalmava. E por incrível que pareça, tudo passa na vida, como Maria mandou dizer a Chico Xavier, quando Chico Xavier insistiu com Emmanuel, para que Emmanuel fosse lá e pedisse uma mensagem de Maria no dia do aniversário dele. Tadinho do Chico, né? Ele queria um recado e ela mandou o recado para ele. Tudo passa. Então passam as coisas ruins, passam as coisas boas, e nós aprendemos que o nosso passado não foi muito legal, certo? Graças a Deus que nós chegamos num estágio evolutivo que nós já entendemos que temos que perdoar aos nossos inimigos. Era o que eu tinha que passar hoje para vocês, tá? Vamos fazer o passe agora? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais
do Grupo de Estudos Espíritas Caibar-Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. E daí, gente, tomaram passe? Então vamos tomar água frutificada, vamos nos despedir, pedindo que tomem muito cuidado com a pandemia ainda, viu? Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, porque eu espero encontrar todo mundo vivinho lá de cá, tá? Quando a gente retornar. Legal, gente? Então, tomem cuidado, tomem vacina e mantenham o distanciamento na medida do possível e usem máscara, tá? Um abraço bem grande para todo mundo. Tchau, tchau.